Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Médiuns, mediunismo, fenômenos espíritas. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés vindo ao encontro dos discípulos saudosos. As portas do tesouro psíquico estão vigiadas com segurança. A direção de uma central elétrica não pode ser confiada às frágeis mãos de um menino. Como conferir, de improviso, ao primeiro candidato à prosperidade mediúnica a chave dos interesses fundamentais e particulares de milhões de almas colocadas nos mais variados planos da escada evolutiva? Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores de esperança, numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas, preferi viver na maior das provações, a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que no fenômeno das comunicações muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas imprescindíveis a certas expressões do mediunismo. A fenomenologia, nos domínios do psiquismo em vosso século, visa ao ensinamento, a formação da profunda consciência espiritual da humanidade, constituindo desse modo um curso propedêutico para as grandes lições do porvir. É por essa razão que necessitamos operar ativamente para que a ciência descubra nos próprios planos físicos as afirmações de espiritualidade. Então, nós estamos diante de uma mensagem muito importante sobre mediunidade, a questão da sintonia, da responsabilidade individual, a fim de que a gente não se envaideça por conta dessa faculdade radicada no organismo, e sim possa auxiliar, em primeiro lugar, a nós mesmos e, em segundo lugar, os outros, nesse esforço incessante de nos melhorar e de nos colocar como essas figuras de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. É interessante Emmanuel explicar
que cada uma das revelações divinas, como por exemplo a lei de Moisés e também o Evangelho de Jesus, foi apropriada ao contexto cultural, um momento histórico em que nós vivíamos. Então, enquanto o Deuteronômio tinha proibições muito severas com respeito ao intercâmbio mediúnico, provando, portanto, a sua possibilidade, e que eram práticas que eram assim frequentemente utilizadas, daí a necessidade da proibição, mas aquela época, espiritualmente, né, ainda estávamos numa espécie de infância. Então era importante, era prudente afastar das nossas cogitações esse intercâmbio que poderia colaborar para o nosso desregramento, para servir a fins fúteis e não a fins mais elevados, né, até de melhoramento próprio, como hoje a gente tem. Então, anos mais tarde, Jesus vem aliviando, né, essas determinações, inclusive ele mesmo se colocando ressurrecto perante os seus discípulos saudosos nas famosas aparições do Cristo, né? Não apenas mostrando que isso era possível, como incentivando que doravante esse intercâmbio com o mundo espiritual fosse feito, e foi isso que deu as primeiras sementes, né, que estruturou o cristianismo primitivo, inclusive. E Emmanuel também nos faz lembrar o quanto nós somos herdeiros, né, dos nossos comportamentos pregressos, e precisamos estar atentos a esse intercâmbio de pensamentos que ocorre a despeito, inclusive, da nossa vontade. Então, a questão de sintonia é sempre uma questão muito importante, né, da vigilância, que Jesus dizia. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, no item 10, Kardec vai dizer: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, Kardec vai ser bastante explícito ao dizer que sempre que haja mérito próprio, no sentido de que nós trabalhamos por avançar, né, desenvolver determinada habilidade ou competência, que é justo que seja cobrado, ainda que eventualmente haja ajuda espiritual, né? No exercício, por exemplo, médico, ou na magnetização, como por exemplo de terapêuticas holísticas. Mas o médium curador, ele é colocado naquela condição para que as curas sejam feitas pela vontade do Pai Celestial. Então não cabe esse tipo de cobrança, né, de dinheiro ou qualquer benefício ou favorecimento. Então são importantes elucidações e advertências, né, para todos nós. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, se Jesus assim permitir.